Vamos lá falar sobre o Brasil e a Sociedade do Açúcar. Eu sou o professor Sandro e teremos mais uma aula falando sobre a colonização do Brasil, um pouco sobre escravidão, como a aula anterior, mas principalmente como o açúcar foi a base da colonização do Brasil durante muito tempo. Sociedade do Açúcar. Por que esse nome? Porque a produção do açúcar foi muito importante para o Brasil ser reconhecido como a colônia de Portugal, como também uma das colônias mais importantes. Então, desde o século XVI, a partir de 1530, a produção de açúcar foi a base da condição desse novo território se tornar importante para o mundo. O açúcar era um produto muito utilizado. Assim como as especiarias que vinham da Índia, o açúcar era fundamental para a produção de alimentos lá na Europa, o chamado ouro branco. Então, o Brasil teve uma participação importante nessa exportação do açúcar. Está ali um engenho, né, e é todo o trabalho de produção, de cortar a cana, trazer a cana. E falando sobre a importância do açúcar, não podemos esquecer que até hoje o açúcar é muito importante para o Brasil. Não só a produção de açúcar para nosso consumo alimentar, mas também a produção de álcool a partir da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar não é uma planta nacional que nasceu no Brasil. Ela foi trazida lá da Ásia para cá. Então, se adaptou muito bem aqui ao Brasil e se tornou um dos produtos mais importantes da história do país. Desde a época do açúcar até hoje, com a produção de álcool para automóvel, chamado etanol, ok? A Sociedade do Açúcar, ela foi se construindo aos poucos. Vejam no mapa ali toda a trajetória da cana-de-açúcar que vem lá da Ásia, da Índia para a China, para a Síria, para o Egito, depois para o norte da África, para o sul da Europa, chegando na Espanha, Portugal, passando por Cabo Verde, vai para a África, São Tomé e Príncipe, chega no Brasil e também na América Central. Então, o açúcar brasileiro passa a ter destaque no mundo a partir do século XVI. Utilizado para fazer muitos doces em Portugal, está ali o exemplo do quindim e do pastel de nata, o famoso pastel de Belém. E também aguardente, a chamada pinga. Lembrem que esse tipo de bebida destilada, que nós chamamos, assim como a vodka, o uísque, o rum, tomado pelos piratas principalmente, são bebidas muito fortes e muito utilizadas no processo de grandes navegações para os marinheiros conseguirem aguentar as dificuldades da viagem, o frio, a falta de alimento, a água estragada. Então, infelizmente, a bebida alcoólica fez parte desse processo de conquista do território nacional. A produção do açúcar se deu bem aqui no Brasil porque a cana-de-açúcar encontrou um lugar propício para ser plantada, que é o solo massapé, que tem na imagem ali, que é principalmente lá de Pernambuco, do Nordeste. Posteriormente, ela se deu bem também no interior de São Paulo, interior do Paraná, que é o solo de terra roxa. Então, se adaptou muito bem aqui, essa planta que veio originalmente lá da Ásia, a cana-de-açúcar. Outra curiosidade sobre esse período é que a produção de açúcar ela era feita nesses tachos que estão ali na imagem. E vejam, esses tachos, para depois fazer a secagem do açúcar, iam para as formas chamadas pão de açúcar. Entenderam agora por que o nome daquele morro no Rio de Janeiro chama Pão de Açúcar? Porque ele parece muito com a forma em que se produziam os pães de açúcar. Lembrem, o açúcar que saía do Brasil e ia para a Europa passava pela Holanda. Por que pela Holanda? Para ele ser refinado. Aqui o açúcar não saía refinado. O açúcar daqui saía escuro. Ele ia aquele açúcar branquinho que nós conhecemos quando ele passava pelo refino só lá na Holanda. Engenhos. Era o lugar onde se produzia o açúcar. Desde a plantação da cana-de-açúcar, ficava numa região próxima ao engenho, e o engenho onde era produzido efetivamente os pães de açúcar, certo? Como nós falamos já no slide anterior. Então, esse engenho era preparado para moer a cana-de-açúcar e, principalmente, transformar o caldo da cana em pão de açúcar, certo? Aqui é um modelo de engenho que está no material de vocês lá na página 39, e o engenho funcionava com uma roda d'água. A força para moer a cana-de-açúcar vinha da água
que passava na roda, fazia a roda girar e desta forma fazia também a moenda girar, tinha uma engrenagem. A moenda eram as pedras que pressionavam a cana-de-açúcar para ela ser moída e, claro, tirar o caldo da cana. Aqui um outro engenho em que a força era humana, dos escravizados. O processo é o mesmo, girava as pedras, as moendas, que moíam a cana-de-açúcar. É claro que numa produção como essa era bem menor do que a produção num engenho maior como aquele, mas também era utilizado. Estão vendo as canas jogadas no chão, o resto, o bagaço da cana, e também as canas ali do ladinho para serem moídas. No primeira imagem tem que destacar também o carro de boi. Estão vendo o carro de boi, que era o principal transporte no Brasil colonial, certo? Não tinha, o cavalo era muito caro, não era utilizado para o transporte, os bois eram utilizados para o transporte no início do Brasil colonial. Aqui um outro exemplo de boi, só que o boi fazendo tração animal. O que é tração animal? O próprio boi girava ao redor da moenda para que a moenda girasse e pudesse moer a cana-de-açúcar. 3 processos de engenho, um diferente do outro, para a produção de cana-de-açúcar. E aqui, detalhes do engenho. O engenho era tudo aquilo que era parte da produção do açúcar, certo? Então nós temos ali um lugar onde se fabricava açúcar, é o número 3, a fornalha. A moenda se moía, o número 6, a fornalha se esquentava, o caldo. No número 7 se fazia o pão de açúcar. Ah, e o número 1, o número 4, o número 5, o número 2. Esses aí são as outras coisas que estavam presentes dentro da fazenda para organizar todo o trabalho. Tinha lá a oficina, onde se preparavam os equipamentos, a capela, a senzala e a casa grande. A senzala e a casa grande são duas coisas muito importantes de falar, porque a casa grande é o lugar onde morava o proprietário, o senhor de engenho, era esse o nome que ele tinha, o senhor de engenho, e a senzala onde moravam os escravizados. As duas fotos que eu coloquei aqui não são do mesmo imóvel, tá? É uma senzala lá do interior de São Paulo e a casa ali também no interior de São Paulo, Bananal, a senzala de Jundiaí. Então o interior de São Paulo também teve senzala, mas já num período posterior não era mais produção de cana-de-açúcar. O que é importante lembrar é que as condições da senzala eram horríveis. Muitas senzalas ficavam embaixo da casa grande e não tinha cama, não tinha nada disso. Estão vendo que os escravizados dormiam no chão aí nessa senzala. Algumas senzalas ficavam separadas da casa grande, mas é importante lembrar que também faziam parte de toda a sociedade do açúcar. Essa casa grande e essa senzala em Santana dos Montes, em Minas Gerais. Então vocês veem mais abaixo a senzala separada da casa grande. Eu já visitei uma casa grande em Mariana, Minas Gerais, outra em Ouro Preto. Em Ouro Preto eu me lembro que havia uma senzala embaixo da casa grande e os escravizados eram responsáveis por tirar os dejetos das pessoas, ou seja, cocô e xixi caía lá embaixo na senzala e quem tinha que limpar eram os escravizados. Então era uma situação delicada de moradia. Isso existiu em vários lugares na época do Brasil Colônia. Era uma sociedade muito desigual, o Brasil Colônia. Desigualdade com separação social. Existiam as pessoas mais ricas, os senhores de engenho, suas famílias, que tinham casa às vezes na fazenda e também nas cidades. Em algumas cidades, né? Rio de Janeiro era uma cidade, Salvador era uma cidade. Então eles tinham essas casas na fazenda e nas cidades, nas pequenas cidades. Mas também tinham as pessoas mais pobres, que eram chamados colonos. Tinham também os padres, tinham os escravizados, tinham os indígenas. Então havia muita separação social no Brasil colônia. Lembrem que portugueses pobres também vieram morar no Brasil. A escravidão, claro, era um processo também muito forte na sociedade de açúcar, na sociedade do açúcar, né? Era um processo que sustentou toda essa sociedade. Sem escravidão não teria havido Brasil colônia. Claro, existiam religiões católica e afro-brasileira. A afro-brasileira não era permitida, era feita escondido, como falei na aula anterior para vocês. Se os negros escravizados, muitas vezes, quando iam fazer manifestações da sua religião,
disfarçavam e usavam os santos católicos como forma de esconder a sua religiosidade, que tinha vínculo com os orixás, que eram as entidades trazidas como cultura lá da África, como cultura e como religião. Aqui dois exemplos da separação social: a Igreja do Rosário dos Pretos em Curitiba e a Igreja Matriz. Eram igrejas da mesma época, as duas foram. A Igreja Matriz foi demolida e construída outra em Curitiba, e a Igreja do Rosário dos Pretos, ela foi reformada. Essas igrejas existiam pelo seguinte: os negros não poderiam entrar na Igreja Matriz. Então, os negros católicos construíram uma outra igreja para eles frequentarem, que era a Igreja do Rosário dos Pretos. E o nome disso é sincretismo. O que é sincretismo? Essa ideia de os negros terem um espaço só para eles e poderem manifestar coisas da religião africana, das religiões africanas. Então, quando se misturavam essas coisas, a gente dizia que havia sincretismo, mistura entre religiões. Aliás, coisas que aconteceram várias vezes ao longo da história da humanidade. Essa frase do material de vocês é muito interessante. Está lá na página 41. Diz assim: os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. Sem escravidão não existiria Brasil. Então os negros escravizados serviam para tudo. Para servir, para amamentar as crianças das mulheres brancas, que as mulheres não queriam amamentar, eram empregados domésticos, eram empregados de organização da fazenda, eram empregados que faziam funcionar as moendas, eram para tudo. Fazer serviços domésticos na fazenda, limpeza de rua, vender produtos nas ruas, cuidar muito bem do seu senhor, da família do senhor de engenho. Duas obras que estão aqui, do Debré, as duas obras. Um mostra o escravizado vendedor de flores e de fatias de coco em 1829, uma pintura de 1829. E a outra também, falando da limpeza pública e coleta de lixo, também trabalho dos escravizados. Então vamos lá para as atividades. Esse Brasil açucarado, o Brasil da sociedade do açúcar, o Brasil que começou a se tornar um lugar importante no mundo por conta de vender um produto que era objetivo dos portugueses, que era ganhar muito dinheiro, mas não se esqueçam que era um produto muito importante para os europeus. Então, o Brasil se coloca no mercado mundial, apesar de não ser o Brasil ainda, ser só a colônia de Portugal, mas começa a receber destaque. Lembrando que essa colônia é sustentada e muito pelo trabalho dos escravizados.